Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a mulher adúltera. Apesar de ter uma reflexão bíblica acerca desse assunto aqui no canal, o Espírito Santo de Deus me impulsionou para que eu falasse novamente sobre esse assunto, trazendo uma nova palavra da parte de Deus para você. Deixa sua Bíblia aberta em João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. No decorrer da mensagem, ele citando as referências bíblicas para você. O interessante que o contexto aqui fala que Jesus estava na festa dos tabernáculos, pois existia três grandes festas, né? A Páscoa, a colheita e os tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos durava um período de uma semana, onde as pessoas habitavam em tendas para lembrar a fragilidade a qual o povo tinha passado peregrinando no deserto por um período de 40 anos. Esse fato ocorreu no terceiro ano do ministério de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus teve 3 anos de ministério. Teve o ano inicial, o ano da popularidade e o ano da oposição. Do versículo 1 ao 11, os teólogos têm uma discussão. Muitos acreditam que esse texto não constava nos originais, porém nós acreditamos sim que esse texto consta no original sim e é a palavra de Deus. Então vamos lá. No versículo 3 está escrito, João capítulo 8, versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Observamos que em Êxodo, capítulo 20, verso 14, é o 7º mandamento que está escrito, não adulterarás. Então não era aceitável que alguém cometesse adultério. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada em Levítico, capítulo 20, versículo 10, Levítico, capítulo 20, versículo 10, e Deuteronômio 22, 22, observamos que a sentença era para ambos. Ou seja, a sentença de quem tivesse sido pego em ato de adultério era para os dois. Mas aqui eu pergunto, cadê o homem? Só está a mulher. O texto diz, versículo 3, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Observamos que os escribas e fariseus, eles não estavam querendo cumprir a lei. Porque se eles estivessem querendo cumprir a lei, eles levariam quem? O homem e a mulher. Só levaram aqui a mulher. Então, meus amados irmãos, observamos no versículo 4, veja o que aqui diz. E pondo-a no meio. Veja que interessante. Naquela época, quando alguém era pego em adultério, o condenado ficava seminu, com as mãos amarradas para trás, nessa posição assim, as mãos amarradas para trás de costas. Interessante que o primeiro pegava certos acusadores, né? Mas tinha o primeiro acusador, que ele atirava a primeira pedra e depois os outros atiravam até que a pessoa morresse. Pegava o acusado ou a acusada, botava as mãos para trás, seminu e amarrado a um certo acusador, alguém de uma posição, acredito que seja isso, jogava a primeira pedra. E após ele jogar a primeira pedra, é que os outros pegavam e jogavam as demais pedras até que a pessoa fosse morta. Versículo 5, a parte final, está escrito: Tu, pois, o que dizes? Veja que interessante. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas pessoas, eles estavam aqui, os escribas e fariseus, eles estavam encontrando motivos para incriminar o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui? Observo, nesse texto sagrado, que muitos pedem a nossa opinião para usar contra nós. Você sabia disso? Nem todo mundo que pede a minha e a tua opinião não é que tenha credibilidade no que nós falamos, que confie em nós, não. Eles simplesmente querem a minha opinião ou a tua opinião para nos incriminar, isto é, lançar contra nós, como se fosse uma armadilha. Versículo 6 está escrito: isso diziam eles, tentando, para que tivesse o que acusar. Tá vendo? Aí no versículo, continuando, 6 diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Veja que interessante. Se Jesus Cristo desse o consentimento para matar a mulher, ele estaria violando a legislação romana. A legislação romana, melhor falando, ela impedia que os judeus fizessem execução de pessoas. E pela lei, tanto em Levítico 20:10 como Deuteronômio capítulo 22, verso 22, ambos seriam apedrejados. Mas se Jesus não cumprisse, ele seria tido como falso profeta. Por quê? Porque ele estava indo em contrário contra a lei de Moisés. Era uma pegadinha, isto era uma armadilha. Então muitas pessoas chegam perto da gente com armadilhas. Conversa bonito, fala bonito, com bons argumentos, mas é para querer me incriminar e te incriminar. E Deus está falando com você. Vamos para o verso 7. Está escrito: e como insistissem, perguntou-lhe, endireitando-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Uma verdade incontestável.
Todos nós erramos, sem falha. A Bíblia diz em Hebreus 4,15 que Jesus Cristo foi tentado, porém em tudo. Hebreus 4,15 diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Então nós somos pecadores, mas há pessoas que se acham super crentes, tem pessoas que se acham que são santos demais, que não pecam. E todos nós pecamos, como disse Jesus. Quem não tenha pecado, seja o primeiro que atira a primeira pedra. É uma verdade incontestável, mas as pessoas querem pegar nossas falhas, nossos erros e nos crucificar, como se um erro acabasse toda a nossa trajetória. Não estou fazendo apologia ao erro, entenda-me, pelo amor de Deus. Todos nós erramos, porém tem pessoas que querem pegar um erro meu ou teu para nos incriminar como se ele ou ela não tivesse falhas. Continuando, veja que interessante. Antes de ir para o último versículo que eu vou citar aqui, quero citar aqui algumas referências bíblicas, né, para as pessoas que se acham que não têm pecado. Vamos lá. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos capítulo 3, verso 10, está escrito que não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram. 1 João capítulo 1, verso 8 está escrito: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 1, agora verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando a pessoa diz que não tem pecado, cuidado com essa pessoa. Veja que interessante, todos nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, por obras, por omissão, enfim. São inúmeras as classes de pecado que nos distanciam de Deus. Mas tem pessoas que dizem que não pecam. Todos nós pecamos. Agora a diferença é que muitos de nós não vivemos na prática do pecado. Eu peco, você peca. Mas tem pessoas que vivem na prática do pecado constante. Então, portanto, temos que rever essas nossas atitudes e romper definitivamente com o pecado para que o pecado não venha nos afastar da presença de Deus. Agora, versículo 11 está escrito: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno, vai-te e não pegues mais. Ele perguntou onde estavam os acusadores, pois a Bíblia diz que um por um, após Jesus fazer aquele questionamento que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra, se retiraram. E observamos aqui o Senhor exercendo seu ministério de perdão e compaixão. Assim somos nós. Temos que imitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, exercendo perdão para com as pessoas, pois se não perdoamos, também não temos perdão da parte de Deus e compaixão. Pois, em Lucas capítulo 19, verso 11, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, antes de julgarmos os erros das pessoas, que possamos olhar para nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 3 está escrito: porque reparas tu no argueiro, isto é, falhinhas, ciscos, que está no teu olho, que está no olho do teu irmão, e não vê a trave, isto é, tronco de madeiro, que está nos teus olhos. Muitas pessoas estão olhando um pequeno cisco, né? Argueiro significa cisco. E não está vendo a trave, isto é, um grande tronco de madeira que está nos seus olhos. Então, a Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Está em 1 Coríntios 11, 28. Mas as pessoas, ao invés de se examinar, estão examinando muito a vida das pessoas. Então, tome cuidado. Meus amados irmãos, esta foi uma reflexão bíblica a qual o Senhor colocou no meu coração acerca da mulher adúltera. Então, tome muito cuidado no que se refere às questões comportamentais. Você, como cristão, tem direitos e também tem seus deveres. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Se você tem sido abençoado por esse canal, nos ajude deixando seu like, que fortalece aqui para que o YouTube propague para outras pessoas, deixando seu comentário para nos incentivar e também deixando as suas sugestões e compartilhando seus amigos e familiares para que todos juntos possamos pregar o Evangelho e levar a palavra de Jesus Cristo a todas as pessoas que estão sem um rumo nas suas vidas e estão desesperadas, mas essa palavra pode transformar vidas. Amém? E também, aproveitando aqui, quero desejar a você um feliz ano novo, agradecer a você pelos anos passados do canal que você nos acompanhou, assistindo, compartilhando, orando pelo nosso ministério. Também tenho orado por cada um de vocês. Então, que o Senhor os abençoe e feliz ano novo.